Em votação na Câmara Federal, deputados aprovam o texto base do projeto que flexibiliza as regras eleitorais. Bolsonaro exonera o presidente da Agência de Desenvolvimento Industrial após troca de acusações com o secretário do governo. E você vai ver também. Em Brasília, Senado pode votar hoje na Comissão de Constituição e Justiça o parecer da reforma da Previdência. Justiça do Rio de Janeiro manda soltar ex-governadores Garotinho e Rosinha Mateus. Governo federal estuda prorrogar a operação de garantia da lei e da ordem para preservar a Amazônia. Destruição nas Bahamas. Furacão Dorian mata ao menos 7 pessoas e fenômeno avança pela costa dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 1h. Olá, tudo bem com você? Muito boa tarde. Nós estamos chegando, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo com Juliana Dariva. E com Daniel Caniato. Boa tarde para você nesta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2019. E nós vamos imediatamente saber quais são as notícias mais lidas e também mais acessadas nos portais na internet. Atenção, tem manchete no ar. De olho no portal G1, abuso de autoridade. Cúpula do Congresso avisa o Planalto de risco com vetos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por exemplo, é um dos parlamentares que, ouvindo seus pares, avisou Bolsonaro que haverá dificuldades para garantir que vetos do presidente ao projeto sejam mantidos. Bolsonaro já disse que haverá quase 20 vetos. O problema também é que o prazo para essas sanções se encerra amanhã, quinta-feira. A proposta na mesa do presidente prevê, por exemplo, pena de 6 meses a 2 anos de detenção para casos nos quais a autoridade submeter o preso ao uso de algemas, quando estiver claro que não há resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do preso. O texto do abuso de autoridade é criticado por juízes, procuradores e policiais, que argumentam que as regras podem prejudicar o combate à corrupção. Agora é a vez do Portal UOL. Separe a grana e arrume as malas. Brasileiro pode comprar casa em Portugal por leilão a partir de R$ 688 mil. Topa? Tem esse dinheiro todo? Bom, o governo português vai realizar um leilão aqui em São Paulo no dia 19 de setembro. Os descontos para essas belezuras de casas, apartamentos e mansões podem chegar até 30%. São 45 imóveis desocupados. Mas não se engane, antes de fechar a compra, você precisa ir a Portugal e bancar a própria viagem. Sei não, mas que dá vontade dá, hein? E para fechar, triste notícia em destaque no Carioca o Globo. Morre o sambista Elton Medeiros aos 89 anos. Compositor de mão cheia, ele fez parceria com muita gente de peso, como Paulo da Viola, entre tantos. E tem cada sucesso. Sua morte foi confirmada por amigos. Carioca Elton Medeiros estava internado em uma clínica de Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, e faleceu por complicações de uma pneumonia. O velório acontece no cemitério do Catumbi, na zona norte da capital fluminense. E o sepultamento está marcado para as 13h30 no mesmo local. Agora, 1h07, uma ótima tarde para você. E a Câmara dos Deputados vai analisar hoje os destaques do projeto que afrouxa, que flexibiliza as regras eleitorais e partidárias. As medidas que amenizam a punição eleitoral ainda podem ser alteradas. Por 263 votos a favor e 144 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que torna as regras eleitorais menos rígidas. A proposta, que também recria a propaganda partidária do rádio e na TV, não estabelece valor para o fundo eleitoral, já que deve ser definido na discussão do orçamento de 2020. Boa parte dos partidos espera que o valor de 1 bilhão e 700 mil distribuído em 2018 seja reajustado acima da inflação,
para o pleito do ano que vem, mas essa definição só deve sair no final do ano. Depois que os deputados analisarem os destaques que são tentativas de alterações pontuais do texto, o projeto segue para o Senado. Entre os pontos do projeto, o controle sobre partidos e candidatos diminuiu, permitindo que eventuais falhas em suas prestações de contas eleitorais aconteça até o julgamento pela Justiça. O texto também propõe que fiquem de fora os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consulta, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanha ou em processo judicial. Outra mudança trazida pelo projeto é a que passa a um instituto com CNPJ, específico à gestação da cota de 5% do fundo partidário destinado à promoção da participação feminina na política. E o Senado pode votar hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer principal da reforma da Previdência. Os parlamentares também devem decidir sobre a inclusão de estados e municípios na chamada proposta paralela. Depois do colegiado analisar o relatório principal da reforma da Previdência, aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto, será a vez da chamada PEC paralela. A proposta inclui estados e municípios nas mudanças da Previdência. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois do encontro com líderes partidários. Segundo ele, o Senado vai economizar uns 30 dias na discussão das regras do regime próprio da Previdência dos servidores da União para a inclusão de estados e municípios, porque vão fazer isso por meio da aprovação de lei ordinária. Se as duas propostas de emenda constitucional forem aprovadas pela CCJ, serão encaminhadas ao plenário do Senado para votação. A previsão é de que a PEC principal seja votada em 2 turnos até o dia 10 de outubro. Entre outros pontos, essa proposta estabelece idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. E o presidente Jair Bolsonaro exonerou Luiz Augusto Ferreira do cargo de presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, órgão vinculado ao Ministério da Economia. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. No lugar dele assume Igor Nogueira Calvé, que terá mandato de 4 anos. Luiz Augusto foi demitido após declarar ter recebido pedidos não republicanos do secretário especial de Produtividade e Emprego, Carlos da Costa. E o preço de venda dos imóveis residenciais no Brasil voltou a subir em agosto, depois de registrar 3 meses seguidos de queda. A valorização de 0,06%, divulgada pelo índice FIPZAP, eleva para mais de R$ 7 mil o valor médio do metro quadrado nas 50 cidades analisadas. E caso a variação seja confirmada pelo IPCA, um imóvel tido como padrão passará a custar em média R$ 466 mil. São imóveis de 65 metros quadrados e até 2 dormitórios. E o ex-governador Antony Garotinho já deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele e a mulher, também ex-governadora Rosinha Garotinho, passaram apenas uma noite presos. Eles são acusados de corrupção. Rosinha também deve deixar a cadeia hoje. O casal Garotinho vai responder ao processo em liberdade. O plantonista do Judiciário no Rio de Janeiro, desembargador Círio Darlan, atendeu o pedido da defesa e concedeu liberdade a Garotinho e Rosinha. A decisão foi tomada menos de 24 horas após a prisão preventiva do casal. O desembargador determinou também a proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados dos ex-governadores com outros réus ou testemunhas do caso. Além disso, eles devem entregar os passaportes e comparecer todo mês à justiça para comprovar sua residência. Garotinho e Rosinha vão responder ao processo em liberdade. A decisão menciona que a defesa enfrentou dificuldade de acesso aos autos do processo e destacou que falta embasamento para a prisão.
Além do casal, outras 3 pessoas foram presas nesta terça-feira por suspeita de participação em um esquema de superfaturamento de contratos da Prefeitura de Campos dos Goytacazes. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 60 milhões de reais, segundo delações feitas à Força-Tarefa da Lava Jato. Esta foi a 4ª vez que Antony Garotinho foi preso e a 2ª prisão de Rosinha Mateus. E a Polícia Federal realizou hoje uma mega operação contra a pornografia infantil no Brasil, em mais de 6 países. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil prenderam mais de 24 pessoas em flagrante na Operação Luz na Infância. A ação é de combate à pornografia infantil no Brasil e em mais 6 países. A Força-Tarefa atuou no Chile, Panamá, El Salvador, Equador, Paraguai e Estados Unidos. As ações são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Santo André, no ABC Paulista, um trio de assaltantes invadiu 2 lojas e fez buracos nas paredes até chegar a uma casa lotérica. Os ladrões roubaram R$26 mil. A ação foi registrada pelas câmeras. Segundo a polícia, nada foi levado dos 2 primeiros estabelecimentos. Até o momento, ninguém foi preso. No Rio de Janeiro, um policial militar morreu depois de fazer teste de aptidão física em um centro de treinamento militar. O soldado Pedro Paulo da Silva sofreu um mal súbito depois da corrida de 2.400 metros. O policial chegou a ser socorrido e morreu no hospital. A Polícia Militar lamentou a morte do soldado e diz que está prestando apoio à família. Em Coutos, no litoral da Bahia, moradores divulgaram um vídeo fazendo churrasco com a carne de uma baleia que morreu ao encalhar na praia. A carcaça do animal já foi retirada da praia, mas o pessoal da região estocou e congelou a carne da baleia. O fiscal da Vigilância Sanitária disse que as pessoas que consumiram a carne correm o risco de contaminação por alguma toxina. Um incêndio atingiu uma fábrica de tintas em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O líquido em chamas vazou pelas ruas e o fogo também chegou a atingir construções vizinhas. 14 carros dos bombeiros e 33 agentes trabalharam no local. O incêndio já foi controlado e ninguém se machucou. E depois do intervalo, você vai ver. Governo federal estuda prorrogar a operação de garantia da lei e da ordem para preservar a Amazônia. Destruição nas Bahamas. Furacão Dorian mata ao menos 7 pessoas e fenômeno avança pela costa dos Estados Unidos. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta a 1h19 e todo mundo sabe que estacionar em um local proibido é uma das infrações que mais faz com que os carros sejam guinchados. E isso tem acontecido muito aqui em São Paulo. O número de carros levados para os pátios da prefeitura dobrou. Os números e as queixas dos motoristas colocaram a prestação do serviço na mira do Ministério Público e também dos deputados estaduais. Os promotores suspeitavam de um cartel entre as operadoras de guincho e os parlamentares viram irregularidades em contratos. Essas imagens feitas com um celular mostram um carro prestes a ser guinchado na Avenida São João, no centro de São Paulo. É proibido estacionar nesse quarteirão. O homem de camisa rosa é o proprietário do veículo. Primeiro ele conversa com os agentes de trânsito. O agente estava elaborando a multa. Eu conversei com ele mal me deu atenção, não me deu atenção, e dali a 5 minutos o guincho também encostou para rebocar o meu carro. Depois vai até a placa e faz uma foto. Romildo de Melo da Silva reclama que a sinalização do local não é clara. Ela está dizendo que até aquele exato local que seria divisa com a banca de jornal é permitido. Dali da placa para trás é proibido estacionar. E é assim que todo mundo ocorre, como está acontecendo hoje. Todo mundo vem, estaciona aqui. Na dúvida ou não, eu acho que seria o papel dele de nos informar, né? Se realmente não pode, e não simplesmente elaborar a multa. Por pouco, Romildo não entrou para uma estatística que não para de crescer em São Paulo. No primeiro semestre desse ano, 86 carros foram guinchados por dia na maior cidade do país.
Esse número é quase o dobro do ano passado. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, existem 29 tipos de infrações que, se o motorista cometer, ele pode ser multado e ainda ter o carro guinchado. A principal delas é essa aqui, o estacionamento proibido. O valor varia de cidade para cidade, mas aqui na capital paulista, o custo mínimo dessa dor de cabeça é de R$ 500. E nessa conta estão o guincho, a multa e apenas um dia de pátio. Para essa especialista em trânsito, muitas vezes a sinalização não ajuda os motoristas. A pedido da nossa reportagem, ela esteve no local onde o carro do Romildo quase foi guinchado e disse que realmente é proibido estacionar aqui. Nesse caso, é carga e descarga, não é nem parar e nem estacionar. O condutor não pode estacionar. Nós vimos aqui que tinha vários carros estacionados. O serviço de guincho em São Paulo tem sido alvo de denúncias nos últimos anos. Para o Ministério Público, existia um suposto cartel de empresas do setor que atuava na capital e no interior do estado. O grupo teria praticado corrupção, lavagem de dinheiro e fraude em licitações. A Assembleia Legislativa de São Paulo também instaurou uma CPI para investigar a atuação das empresas responsáveis pela remoção dos veículos e administração dos pátios. A principal observação que a CPI fez, encaminhou ao Detran, aos órgãos do governo, era a discrepância que há entre os diversos municípios do estado e os diversos pátios. Alguns fazem uma cobrança, em outra cidade próxima, essa diferença chega a dobrar de preço, tanto para o guincho, para a remoção do veículo, quanto a estadia diária desse veículo no pátio. Então, o principal argumento era isso, as várias formas de licitações que existem, alguns que são conveniados com os municípios, outros que são diretos com os Detrans. De acordo com a lei, o dinheiro arrecadado com multas e taxas deve ser investido em sinalização e, principalmente, em projetos de educação no trânsito. O agente de trânsito também merece um bom treinamento. Isso faria com que condutor conscientizado, agente de trânsito conscientizado, eu acredito que nós iríamos até diminuir a quantidade de infrações. Porque ia haver o quê? Conhecimento e respeito. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que o serviço de guincho é feito por 3 grupos na cidade e que o pagamento não é calculado pelo número de carros guinchados, mas pela disponibilidade dos equipamentos. E a Rua Pedro de Toledo, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, é a campeã de carros levados para os pátios. Isso nos 6 primeiros meses deste ano. Uma motorista foi presa no Rio de Janeiro por dirigir alcoolizada na calçada e ainda com uma roda a menos no carro. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. A cena chamou a atenção. A motorista perdeu a roda do carro depois de bater numa calçada de Copacabana. Ela discute com a acompanhante que estava no banco do carona e volta para dentro do carro. Mesmo sem a roda dianteira, ela sai com o carro pela calçada. Depois volta para a rua e dirige por cerca de 1 quilômetro. A motorista foi presa em flagrante, mas já está livre por causa do pagamento de uma fiança de R$ 4.000. Na zona sul de São Paulo, a polícia identificou os seguranças que torturaram um adolescente de 17 anos que supostamente teria furtado chocolates de um supermercado. O crime foi gravado e divulgado nas redes sociais. Os 2 agentes foram afastados do trabalho. A pena para o crime de tortura varia de 2 a 8 anos de prisão. O metrô de São Paulo afastou os seguranças que aparecem no vídeo agredindo moradores de rua. Eles dormiam nos corredores da estação Sé, no centro da capital. Nas imagens, os agentes pedem para os ocupantes se retirarem e começa uma discussão. Um dos moradores de rua apanha mesmo deitado. Na sequência, eles atiram pedaços de paus e pedras na direção dos seguranças. O metrô apura o caso para verificar se houve excesso na ação dos funcionários. Em Barueri, na Grande São Paulo, Valdir Gomes de Lima se apresentou à polícia depois de espancar até a morte uma mulher numa lanchonete. O assassino já cumpriu pena de 3 anos de cadeia por tentar matar um adolescente, que impediu que ele matasse outra mulher. Lima está preso temporariamente e, se for condenado, pode pegar pena de 12 a 30 anos de prisão. Em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, devem ser interrogados hoje os 7 réus do processo que investiga a morte do jogador Daniel, em outubro do ano passado. Esta é a 3ª fase de audiências no caso.
A previsão é que os interrogatórios terminem na sexta-feira. O jogador foi encontrado morto durante a festa de aniversário da filha do assassino confesso. Edson Brites disse que o matou porque Daniel tentou estuprar a esposa dele, Cristiana Brites. Destaques internacionais. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou nesta quarta-feira que vai retirar definitivamente o polêmico projeto de lei sobre as extradições para a China. Carrie fez um discurso em tom conciliatório e pediu que os manifestantes abandonem a violência e comecem um diálogo com o governo. O projeto de lei de extradições deu início às manifestações na ex-colônia britânica, que já se arrastam há 3 meses. O movimento acabou ganhando força e englobando outras exigências por mais democracia na região. E o primeiro-ministro Boris Johnson iniciou um novo confronto pelo Brexit no parlamento, depois de sofrer uma derrota sobre sua promessa de tirar a Grã-Bretanha da União Europeia no mês que vem. Johnson propôs a antecipação das eleições para o dia 15 de outubro, se os legisladores votarem contra ele novamente. Os críticos afirmam que uma saída sem acordo poderia causar danos econômicos, mas um tribunal da Escócia determinou que sua decisão de suspender o parlamento por mais de um mês é legal. E o furacão Dorian causou muita destruição nas Bahamas. Pelo menos 7 pessoas morreram e cerca de 13 mil casas foram danificadas. Veja isso. Nas imagens aéreas, olha só. É possível ver o rastro de destruição deixado pelo furacão. Neste outro vídeo divulgado em redes sociais, a força da água pressiona as janelas desta casa, que fica completamente submersa, Juliana. É isso, e olha só, esta jornalista das Bahamas viveu momentos de tensão quando foi forçada a abandonar sua casa enquanto tentava salvar seus 2 cachorros. O primeiro-ministro das Bahamas disse que pelo menos 7 pessoas morreram. Agora o Dorian se desloca pelo litoral dos Estados Unidos na forma de uma tempestade de intensidade 2. Mais informações do Dorian você acompanha ao longo de nossa programação, tá certo? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu e a Juliana agradecemos demais sua companhia e audiência. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá!